Mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. A Baixada Campista agora pode contar com a Unimed Campos ainda mais perto. Chegou o Espaço Viver Bem de Goitacazes. Medicina preventiva, saúde e bem-estar em um só lugar. Ambiente completo, equipe pronta para atender com excelência a região. Conheça nosso novo espaço e as vantagens que só os beneficiários da Unimed Campos têm. Com a Unimed Campos, você pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Quase que falei segunda-feira, mas hoje é sexta-feira e para muita gente, claro, dia normal de trabalho. A Prefeitura de Campos e as prefeituras da região também decretaram ponto facultativo. Isso só funciona hoje só funcionam os setores primordiais, casos de saúde, emergência, defesa civil e essas coisas. No mais, as repartições estão fechadas hoje no município de Campos e também no estado do Rio de Janeiro. É ponto facultativo. 7h05, já estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, ao vivo também na Twitch TV. E daqui a pouco tem podcast desse programa. E logo mais, 17 horas, reprise na Plena TV. Um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira. Para quem está de folga hoje, um ótimo feriadão aí, já emendou. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, que tem na bancada o Rodrigo Gonçalves, para recebermos aqui, para conversarmos com o vereador, líder do governo na Câmara Municipal de Campos, Álvaro Oliveira. Já, Álvaro, vamos trazer o seu bom dia e também, claro, a sua entrevista para a gente falar bastante aqui sobre seus projetos no Legislativo de Campos. Você que é uma peça fundamental e importante aí nessa pacificação política de Campos, entre os grupos Garotinhos e Bacelar, e também para você fazer uma avaliação aí do governo Vladimir, do governo do estado, do governo federal, e projetar as urnas de 2024 também aqui com a gente nesta manhã de hoje. Entre outros assuntos também, 7 de setembro ontem, como é que foi e tudo mais. E para quem quiser participar, deixa lá a sua pergunta, a sua sugestão em nossa página no Facebook. 7h06. Olha, a previsão do tempo para Campos hoje é de calor. Aliás, amanheceu uma névoa úmida, né? Um nevoeiro baixo. E para quem segue aí as tradições de antigo, né? É dia de calor para hoje. E, de fato, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo quente para hoje em Campos e o final de semana também. Não tem previsão de chuva. A máxima hoje é de 30, a mínima é de 14 graus. Distância aí de máxima para mínima gigante, né? Agora faz 20 graus no centro de Campos. 20 graus agora no centro de Campos. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br, o programa que tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de Campos e da região, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2001.
215. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora você pode baixar o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e também marcar data de vacinação, tudo que você quiser, tanto no laboratório para exames, acompanhar resultados, histórico e muito mais, como também na vacina Plínio Bacelar para saber, né, e atualizar o seu cartão de vacinação. O aplicativo é de graça na sua lojinha de app aí, é só buscar lá Laboratório Plínio Bacelar. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br para começar com a informação. O desfile da Independência tem presença de autoridades e protesto de professores. O prefeito de Campos fez revista à tropa em carro oficial do Exército Brasileiro, junto com os comandantes da 2ª Companhia de Infantaria e 8º BPM e o 5º GBM. Homem é morto em Conselheiro Josino e outro baleado no Parque Guarulhos. Ex-prefeito de São Francisco, Pedrinho Xerene, volta a ficar inelegível. Com decisão do STJ, ele não pode se candidatar até pelo menos 2026. Marinha emite alerta de ventos fortes em São João da Barra até domingo, entre 50 e 74 quilômetros por hora. Homem tem casa invadida e sofre tentativa de homicídio em Atafona. Segundo a PM, vítima foi atingida por um tiro no dedão do pé e foi esfaqueada próximo ao pescoço. Polícia Federal aceita delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi ao Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira por livre e espontânea vontade. Ainda, homem é preso por homicídio ou suspeita de homicídio em Santa Rosa. Funcionária de motel é presa por tráfico. Em Campos, Vladimir anuncia programa de capacitação de mulheres. O programa será em parceria com o Porto do Açu. Americano leva virada do Nova Iguaçu e é eliminado nas oitavas de final da Copa Rio. Linguajar campista vira tema de exposição na Câmara. Muito bacana essa exposição lá na Câmara, vale aqui o destaque. Vamos falar sobre isso também com o Álvaro, questão de cultura, revitalização do centro, muita coisa para falar. Então, só para fechar aqui as manchetes, e aí tem, né, os exemplos, né, físicos, por exemplo, da toalha de banho, e também, que aí a gente chama de enxugador, tem as sandálias, que a gente chama de lambreta. Eu prefiro muito mais o nosso linguajar. Polícia Civil prende homem com armas e munições no Novo Jockey. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Bom, são as manchetes de hoje. Destaque aí do portal Folha 1. Meu caro Álvaro Oliveira, deixa eu trazer o seu bom dia, cumprimentá-lo, dizer que é sempre uma satisfação, honra poder receber você aqui no Folha no Ar, para a gente conversar, trocar ideias, saber aí dessa pacificação. Você que é uma figura importante nesse processo, né? É a voz do prefeito, é a voz do governo na Câmara Municipal e, claro, é evidente, falar de outros temas também. Muito bom dia, seja bem-vindo, prazer imenso recebê-lo aqui, Álvaro. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos ouvem e assistem aqui pela Folha FM. Estou à disposição de vocês para esse bate-papo. Vamos ver se eu consigo interagir da forma esperada por todos. Tem um nome aí, só para a pessoa que está ligada aí agora, o nome que está aparecendo aí é a conta do seu filho, Sandro Botticelli. É isso? É isso. Eu estou no meu tablet, estava ruim o meu Skype. Eu fui para Sandro, meu chefe de gabinete, me passa aqui. Ah, tá. Me passa seu Skype aqui. Aí estou pelo Skype do Sandro. Ah, não, sem problema então. Eu pensei que era seu filho, desculpa. Não. Como é que é o nome do seu filho?
Eu tenho três. Três. É o mais velho, é médico, ortopedista, está retornando para Campos, é cirurgião de quadril, fazendo uma propaganda. Bom. O do meio, que está fazendo residência em São Paulo, médico também. E o terceiro, Paulo Vitor, engenheiro de controle e automação. Ah, legal, parabéns. 3 homens também, né? Todo mundo. Três homens. Aí depois vem as netinhas. Pode esperar. A net já veio. Aí já veio? Ai, que beleza. 3 meses e meio, você não tem noção. Maravilha. Diferente. É muito. Eu tenho. Mas é diferente. Ah, a minha também estava lá em casa ontem. Um espetáculo. Não tem coisa melhor, não. Muito o bom de ser avô de tudo ou ser avó é que você não tem compromisso com nada. Só com. Ah, mas não faz. Isso eu digo constantemente. Meu compromisso é só diverti-la. Eu não tenho compromisso com a educação que eu tive dos meus filhos, não. Não, porque. Não, porque não come açúcar. Eu não tenho compromisso com a educação, mas eu não me preocupo com aquela coisa de ser duro, de ser. Austero. Eu fui muito duro com minhas crianças, né? Mas com minha netinha. Não, a parte de dificuldade de criar um filho que não é fácil, essa questão de educar e tentar ensinar o máximo que a gente consegue, ainda mais com essa concorrência de internet, meu filho, é muito, muito complicado. Não, isso aí tem que ficar antenado. Muito complicado. Agora, o neto, nosso compromisso é fazer errado. Ah, meu Deus. Não, mas ela nunca bebeu refrigerante. Eu falei, vai beber hoje, vai experimentar o que é bom na vida. Perfeito. Ah, mas os meus também até 2 anos não usaram açúcar para nada e tal. Isso agora já passou para mim. Bom. Eu nunca assim podei de nada dessa questão alimentícia. Papai dizia uma coisa assim: quem nunca comeu melado quando come silambuza. Ah, botei isso então, também. Eu pensava que eu fosse podar de alguma coisa na hora que abrisse a porta e sempre. E o tal das coisas que são proibidas são mais complicadas. Na hora que dá uma vontade só porque é proibido, né? Bom, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, que é o garotão aqui do programa, não tem neto, não tem filho, tá de boa. Né, Rodrigo? Tá. Rodrigo Gonçalves, bom dia. Obrigado pela sua presença sempre aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia especial ao Álvaro. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente no 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Agradecer o pessoal de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, todo mundo ligado. Você também que está passando aqui pelas rodovias da região, sintonizou em 98.3. É sempre um prazer ter a sua companhia. Hoje, nesse feriadão aí, a gente recebe o Álvaro Oliveira, que amanhã também vai estar aí com trechos dessa entrevista na edição da Folha, né? Que a Folha amanhã está aí cedinho nas bancas e parte dessa entrevista com o Álvaro vai estar também no jornal de amanhã. Rodrigo, muito bem. Meu caro Álvaro, deixa eu aproveitar o gancho aqui, o Rodrigo já fez a passagem aqui para a gente, só para te perguntar sobre, e eu já até antecipei, como é que foi ontem o 7 de setembro, além de pegar uma corzinha lá, que mormaço, aquilo queima, né? E também saber sobre como é que está esse projeto aí na Câmara Municipal, essa exposição na Câmara Municipal do linguajar campista. Bom dia, Cláudio, mais uma vez. Não, eu achei, eu sempre acompanhava de longe. Ontem eu desfilei, não com a prefeitura, mas com a escola. Tem algumas diretoras de escola que eu participo, que eu ajudo, que a gente é companheiro, se conhece, aí desfilei junto de escolas do 29 de maio, por exemplo, ali do CF de Eldorado, a Juliana, que é diretora do CF de Eldorado, muito amiga, a Rachel e Raquel, diretora e vice-diretora do 29 de maio, também são muito amigos. Então, desfilei com as escolas e a banda do 29 de maio é conhecida. Então, para mim foi uma grata surpresa estar ali embaixo. Só não foi... A pior surpresa foi o sol, porque eu estou um pimentão, não dá para ver, estou bem queimado. Mas achei interessantíssimo, tinha muita gente, mas muita gente. Eu cheguei lá às 8 horas da manhã, fui conseguir o primeiro desfile e saiu quase 1 hora da tarde. Então, é muito sol que a gente pega. Eu estava lá igual sei lá, preto, né? Eu não sei nem a figura que eu ia fazer, mas eu estava todo de preto, só de camisa branca e estava muito calor. E tem ali, foi no CEPOP, né? Então você tem esse mormaço, tem
todas as arquibancadas e mais o asfalto ali, aquilo forma realmente quase que, e com esse mormaço ele é mais complicado porque tem a umidade muito alta. Então tem a umidade alta, você tem uma sensação térmica muito mais alta também, né? Então junta uma coisa com a outra. Bastante cheio. E a recepção do público Uhum. foi muito boa para tudo, para os desfiles, para o nosso prefeito, foi uma receptividade muito boa. Ah, Você legal. falou que na manifestação tiveram algumas pessoas realmente com cartaz, implantação de piso, mas eu acho que isso é normal e natural, né? As pessoas gostam de se manifestar, estão buscando seus interesses, e eu acho que é assim que funciona a democracia. Ah, sim, não tem a dúvida. E 7 de setembro é um ato bem democrático, como tem que ser, né? E sobre essa exposição na Câmara Municipal? A exposição, a que está ali no foyer que você fala, né? Sim. Ah, sim. Está tendo muito boa receptividade, uma exposição que, se eu não me engano, foi o nosso presidente, eu falo nosso presidente, porque é o presidente de todos nós, e embora Marquinhos Bacelar seja um presidente ligado à oposição, estou muito bem com ele, eu acho que todos nós somos vereadores, a cidade tem que andar, tem que crescer, e não pode ser diferente. Eu não faço essa distinção entre ser oposição e situação. Eu faço distinção pelo bem da cidade. E acho que a exposição que está ali está correndo muito bem, receptividade excelente. Acho que se não passou lá, dê uma passadinha lá, vale a pena dar uma passadinha lá. E hoje não, hoje as portas não estão abertas, mas segunda-feira, se quiser uma companhia, te acompanho ali. Vamos, seguramente, a gente vai marcar e vai. Rodrigo. A gente pode começar falando sobre exatamente essa questão que o Álvaro falou, da receptividade que ontem existiu lá no desfile de 7 de setembro, que é realmente um termômetro, né? A gente tem visto aí pesquisas que mostram a boa avaliação do governo Vladimir, que o credencia, inclusive, para uma reeleição ao primeiro turno, que a gente vai falar mais à frente, mas eu queria que ela falasse um pouco disso, né? Sobre essa questão da avaliação. A gente viu, como o próprio Álvaro falou ontem, de um grupo da educação, que é um problema que é uma manifestação que acontece também de forma constante lá na Câmara. Eles estão sempre de forma pacífica marcando presença lá também no plenário, mas eu queria que o Álvaro falasse sobre isso, sobre essa impressão que ele teve dessa receptividade, o que ele também avalia aí como hoje sendo aí esse diferencial para essa boa avaliação do governo. Olha, eu vejo o diferencial primeiro pela entrega. O que foi prometido em campanha está sendo cumprido na administração. Segundo, é um prefeito, eu digo prefeito mesmo, é a administração, mas principalmente o prefeito conectado com o povo. O prefeito vai até onde o povo está. E não existe manifestação, já existiram no início do governo, várias manifestações na porta da prefeitura, que ele saía do seu gabinete, ia até os manifestantes e se posicionava, buscava saber o que para poder... É assim que se toma a decisão. Você, dentro de uma sala trancada, não consegue saber tudo que está acontecendo. Então, nosso prefeito é muito conectado com a população, ouve, participa e decide, que eu acho que é o principal. Por vezes, a decisão não agrada a todos, mas é assim que a administração é feita em cima de fatos, de convencimentos e decisões. Então, acho que a entrega é o principal. O que foi prometido está sendo cumprido, tem muito mais entrega para ser feito, e essa conexão do nosso prefeito, aí a figura pessoal dele, com a população, com as comunidades e com o povo em geral. E como é que é a questão do poder de articulação? Não só na questão de buscar recursos, né, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Inclusive, você teve, na última viagem que foi feita a Brasília, né, você, o chefe de gabinete, junto com o prefeito. Como que é isso? Isso também tem sido um diferencial do governo? Sim, totalmente, desde os primeiros meses de governo. Aí vou lembrar só um pouquinho aqui, né, só para poder contextualizar, quando assumimos o governo em 2021, situação quase 106, se eu não me engano, né, 106 milhões de passivos só com servidores, e a saúde deteriorada e tudo mais. Bom, tudo que nós sabemos. E o prefeito, logo nos primeiros meses, se articulou com o governo do Estado, se articulou, mesmo sendo de posicionamentos diferentes, né, com o deputado Rodrigo Bacelar, outra liderança estadual, e com o governo federal. E aí vou voltar um pouquinho na nossa ida a Brasília. Fiquei surpreso
Não que eu não achasse que fosse assim, mas quando você acompanha, o Vladimir tem entrada fácil em todos os gabinetes. Nós chegamos lá e conversávamos com todos a todo momento, onde ele passava, as pessoas o chamavam. Então, acho que esse poder de articulação e essa empatia que ele tem com os outros deputados e senadores é um diferencial importantíssimo. Não adianta você ser prefeito para Brasília e chegar lá, ficar batendo nas portas e as pessoas te atendem qualquer pessoa. E no Estado foi bem diferente. Eu acho que ele mostrou o que ele precisava, o que ele queria, a credibilidade do nome dele e trouxe esse recurso novo, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Pusemos esse passivo em dia. O governo começou não, até hoje. O Vladimir é uma pessoa austera. Às vezes até fala assim, está com esse dinheiro aí parado para quê? Não é dinheiro parado, gente. Antes falava-se que gastava-se muito. Agora que procura fazer economia para gastar no que acha que é prioridade, as pessoas acham que o dinheiro está parado. Não está parado. Então, se articulou austeridade, governo pensando sempre no que foi prometido, nas entregas que tinham que ser feitas, e com esse dinheiro novo, essa parceria estadual, federal, fez com que o nosso município chegasse aonde chegamos, com a boa... Tem muito para chegar ainda, gente. Eu estou falando que chegamos pelo que já foi feito, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Então, dezenas de obras em parceria com o governo do Estado, e mais dezenas de obras com recurso próprio, que por vezes ali na Câmara as pessoas falam de modo como se fosse o governo do Estado que fizesse tudo na cidade. Não, o governo do Estado é um grande parceiro, mas o poder público municipal, com seus recursos próprios, tem feito tanto quanto o governo do Estado. E aí querem colocar tudo como se só o Estado fizesse. O Estado já teve governo estadual nas prefeituras passadas. O nosso governo passado, que se foi, né, o governo do ex-prefeito, também era linkado com o governo do Estado e não veio um centavo sequer. Então, não basta achar que o governo do Estado está lá para fazer isso. Você tem que se articular, você tem que ter credibilidade, você tem que mostrar projeto e você tem que fazer as entregas prometidas. Então, o governo do Estado sempre existiu, mas se ele é um grande parceiro, é porque o nosso prefeito Vladimir Garotinho é um grande prefeito. Certo. Agora, dentro dessa articulação, né, e aí a gente puxa agora um pouco para a Câmara, como é que é conduzir isso na Câmara? Né? Você é o líder do governo, você é a pessoa que desempenha esse papel de articulação dessas movimentações. Como é que é hoje o diálogo do Executivo com o Legislativo? Como é que está essa articulação, essa relação hoje? Olha só, eu coloco que hoje nós estamos vivendo momentos melhores do que já vivemos no início, que eu falo agora da nova gestão, né? Do novo presidente, o vereador Marquinhos. Eu me dou extremamente bem com ele, como eu te disse agora. A gente tem posições divergentes por vezes, mas a interlocução nossa é muito boa. E também a gente procura, foi nomeado, por assim dizer, né? Mas nós temos 2 outros vereadores da oposição que também conversam comigo e mais 2 outros colegas. Vou dar aqui os nomes. Eu, o Elinho, o Fred Machado, o Fred Rangel, que é o vereador da nossa base, o Juninho Vigílio, que é o vereador da nossa base. Então, a gente procura interagir. Não dá para sentar 25 vereadores a todo momento. Então, a gente tenta, um grupo menor, sempre estar em comum acordo, vendo o que é melhor, o que é pior, como é que pode acontecer. E, por vezes, a gente se socorre do presidente, ele sempre nos atende, é o que eu digo. Posições eventualmente divergentes, mas a gente procura fazer o que a gente acha que é melhor para a população. Certo. Agora, esses ajustes precisam serem feitos com frequência, ou seja, além desse diálogo que vocês têm, como você colocou, né, para tentar fazer com que algumas coisas sejam resolvidas antes mesmo de chegar no plenário, mas nem sempre isso é possível e é externado na tribuna, né? A gente teve o caso mais recente, por exemplo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que até hoje a gente, de fato, não sabe como vai ficar a situação quando aconteceu aquela sessão. O que de fato ocorreu naquela questão da LDO? O que vocês avançaram para mudar esse cenário?
ou realmente a judicialização daquela sessão será o caminho mais provável? Veja bem, vou até tocar num assunto que fala-se muito, pacificação, o que todos falam de pacificação eu entendo como diálogo. Nós sempre estamos abertos, o governo Vladimir Garotinho sempre aberto ao diálogo. Então, a pacificação nada mais é que diálogo. E, por vezes, esse diálogo não é totalmente respeitado. E acho que temos algumas pessoas que ainda não entenderam que esse diálogo, essa pacificação, tem que permanecer, tem que acontecer, que nós somos cumpridores dos nossos compromissos, mas alguns colegas, e acho que são poucos, ficam buzinando, talvez, inverdades ou convencimentos que fazendo com que essa dê um desvio e depois retorna para o rumo normal. Mas, especificamente da LDO, eu digo que eu falei isso no plenário, a Câmara tem mais de 350 anos. Eu acho que nunca houve uma ilegalidade tão grande nesses mais de 350 anos na Câmara do que essa votação da LDO. Por que você fala isso, Alvo? Se você se socorrer da nossa lei orgânica, se você se socorrer do regimento interno da Câmara, e aí é fácil, você vai no artigo 17, você vai no artigo 222, que está lá expresso os casos onde o vereador presidente pode votar e se manifestar. A legislação não é omissa quanto aos casos em que o presidente pode votar. Se ela não é omissa, eles não podem, a pretexto do plenário ser soberano, como disseram, dar um outro poder que não lhe é dado pela lei. Então, eles fizeram uma interpretação, na minha visão, esdrúxula, fizeram uma votação completamente ilegal, e o prefeito fez o papel dele. Qual é o papel do prefeito? O prefeito está lá na nossa lei orgânica, no seu artigo 45. Se qualquer matéria for inconstitucional, for ilegal ou contrária ao interesse público, ele pode vetar, ou tem que vetar, eu entendo que ele tem que vetar, integral ou parcialmente. O prefeito optou por vetar parcialmente. Quanto à judicialização, eu e o vereador Juninho temos esse convencimento. Eu sempre fui assim na legislação passada, eu não podia mudar esse meu perfil, até porque me aposentei há pouco do Tribunal de Justiça, de entender que quando as coisas são ilegais, a gente tenta se socorrer da justiça. E a gente está trabalhando nesse sentido, provavelmente deve ter alguma peça jurídica pronta em breve. E é esse o caminho. Se quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Cláudio. Pois eu quero pegar essa pacificação para a gente explorar melhor. E eu falei aqui, e a gente sabe muito bem, Álvaro, você é uma peça importante nessa pacificação, que é como se fosse numa melodia, de vez em quando dá uma atravessada. Enfim, é normal, né? Não tem para onde você ter assim, não é comparar, mas é citar uma situação. Você e sua esposa. Eu e minha esposa, a gente tem... são duas pessoas. Olha só. E a gente tem problema todo dia para discutir, para debater, para melhorar a criação de filho, isso, aquilo, outro. De vez em quando sai do debate e acaba discutindo. É normal, em duas pessoas, você imagina em 25. Se com dois já é uma coisa complicada, eu fico imaginando com 25. Agora, essa aprovação da LDO, porque tem coisas que acontecem, Álvaro, você muito bem sabe que você aqui, que é o legislador e não é vereador de primeiro mandato, pelo contrário, e o Rodrigo também, com sua experiência jornalística e com com seu filho, com sua capacidade aí na cobertura política, ele entende muito mais também do que eu, mas essa votação da LDO, esse erro que você cita com mais de 350 anos do legislativo, o maior de todos talvez, que você fala, não foi nessa melodia que eu citei uma atravessada muito fora do normal, não? Tranquilo, eu aqui pensei na hora que você me falou no atravessar, uma cantora que eu esqueci o nome, mas gosto muito, que é extremamente afinada, mas desafinou, foi notícia mundial, essa cantora internacional, que eu esqueci o nome, Júlio. Ela desafinou, acontece. Então, ali
houve uma desafinação no dia. Por quê? Não sei, mas houve a desafinação. Claro que aí a gente tem que voltar e conversar tudo de novo, porque eu digo que a nossa vida, por vezes, é feita de sinais. O sinal foi muito ruim. Ué, o que está acontecendo? Não era para acontecer algo diverso do que tem sido o trato. Como eu disse, nós somos cumpridores dos nossos acordos, das nossas conversas, e tudo estava sendo conversado sempre com antecedência. De repente, de uma hora para outra, me aparece uma LDO no plenário, sem que fosse dito, sem que fosse conversado. Nós só fomos saber por volta das 14 horas, 13h50 e alguma coisa, que a LDO ia entrar em pauta. E aí vocês veem que nós nem entramos em plenário. E eu saí ligando para todos os meus colegas, não vamos entrar em plenário. Eu, Juninho, por que não vamos entrar em plenário? Você viu que foram 13 emendas. Teve uma emenda que só uma emenda tinha 3 folhas. Como é que eu vou entrar para votar uma coisa no plenário que eu não tinha nem tempo de ler e ter convencimento? Chamei meus colegas e falei, não vamos entrar. Vamos entrar porque a gente não vai compactuar ou tentar votar alguma coisa que a gente nem tem um convencimento para votar. E foi isso que ocorreu. Não entramos, eles fizeram um convencimento e esdrúxulo, eu não sei quem orientou o presidente, que ele tem, desde o primeiro dia, ele sempre foi pautado ali pela legalidade, mas esse dia, me perdoe meu colega Marquinhos, foi terrível ali, quem orientou muito mal. Só mais umazinha, Rodrigo, desculpa. Quer ir você, Rodrigo? Depois. Não, só para completar o raciocínio. Como você falou, Álvaro, também tem os sinais, né? Sinais que a própria vida nos dá e um relacionamento afetivo ou até de amizade, enfim. E também de profissional, de trabalho, sempre tem. Nesse caso aí, porque para quem não acompanhou, a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, ela é uma espécie de prévia do que vai ser a lei definitiva no final do ano, né? O que a prefeitura pediu, o que o governo pedia, você como líder do governo defendia, era aquela verba de remanejamento de uma secretaria para outra, de um percentual de até 20%, de 20% de remanejamento. Só para ilustrar, a prefeita Rosinha chegou a ter 40%, Álvaro? Sim. Chegou a ter 40% de remanejamento. Hoje, a prefeita de São João da Barra, Carla, e ela falava sobre isso aqui recentemente, governa só com 5%. É uma travada que a Câmara dá nesse remanejamento. Você acha que ali não foi recado para alguma situação que, de fato, eu não sei, se soubesse eu poderia citar, muito mais importante do que a verba de remanejamento em si, não foi usada aquela LDO para dar um recado ao governo de que tem paz, mas que a Câmara tem a sua independência ou tem a sua oposição ativa, alguma coisa assim, ou outra que você possa revelar? Não, eu acho que realmente pode ter sido um recado, mas eu acho que nós temos diálogo, nós temos conversa. Para que recado atravessado? Para que telefone sem fio? Esse telefone sem fio pode chegar de maneira estranha e pode até causar algo pior que, por sorte, a gente tem entendimento, né? Nós temos nosso convencimento e procuramos sempre, como eu disse, cumprir nossos acordos, estamos sempre na paz tentando o melhor para Campos. Quanto a esses 20% de remanejamento, o que ocorreu? Das 3 emendas, a emenda 3 e 4 era dos vereadores da base. Por quê? Eu não posso entender, na minha legislatura passada, eu entendia que 20% era um percentual interessante para que o prefeito pudesse remanejar. E olha que era o pior governo da cidade, hein? Foi o pior governo que essa cidade já teve, e mesmo assim eu entendia que não podia ficar travado um governo esperando votar na Câmara, ficar esperando todo o trâmite processual para poder fazer as ações que, por vezes, são muito, muito urgentes. E aí fizemos essa emenda trazendo 20% para o Executivo e 20% para o Legislativo, emendas 3 e 4, que com certeza foram reprovadas, uma vez que o que eles aprovaram lá? As emendas dele, que foi a emenda, se eu não me engano, número 6. Estou colocando, mas não lembro de cabeça.
deixando o legislativo com 20% e colocando, só aí você já vê a disparidade, né? O legislativo, que é desse tamanho, remanejamento de 20%, e o executivo, remanejamento de 10%. Mas aí, pasme, meu amigo Rodrigo, que está de Goitacazes, que nem eu, e você, Cláudio, de Americano. Pasmem vocês e todos que estão nos ouvindo. Esses 10% foram só fictícios, tanto é que toda a imprensa só noticia 10%. A partir das emendas 7 em diante, ele começa a colocar uma frasezinha simples. Por lei, ouvido a Câmara, após votação na Câmara. Então, na realidade, eles puseram 20% para o Legislativo e 0% para a Prefeitura. Zero. Tudo que o prefeito fizesse tinha que mandar projeto lei da Câmara para ser aprovado. Então, eles não deram remanejamento nenhum. Então, só aí você vê que foi realmente uma desafinação. Mas não foi só um violino, foi a orquestra toda desafinando. Certo. Agora, Álvaro, eles falam que eles usam, né, a questão da bolsa universitária e reajuste do servidor, que teriam sido emendas que eles colocaram e que também teriam sido vetadas. Eu queria que você falasse sobre isso. E sobre a questão das emendas impositivas, né, que é outra coisa que eles falam que está prevista, que é um direito do vereador, segundo a lei orgânica, ou regimento interno, não sei. Como é que é esse cenário? Bom, vamos lá. Emendas impositivas, previsão legal, eles só esqueceram uma coisinha, é o que eu falo. Quem prima pela legalidade tem que andar na legalidade. O artigo constitucional, vou até tentar ver, 166 da Constituição, eu acho que eu tenho aqui em algum lugar, mas não vou me pegar ele, não. Ele diz o seguinte, que não pode votar nada na LDO que não esteja previsto no plano plurianual. O plano plurianual não tinha previsão de emendas impositivas. Então, da onde que eles tiraram essas emendas impositivas na LDO? Esqueceram que nós temos uma Constituição da República? Esqueceram que nós temos que cumprir a legislação? Então, mesmo que fosse legal e é legal, para mim, na minha visão, eu me posiciono completamente contra. Nós já vimos no passado, um passado bem recente em Campos, como é que eram usadas essas emendas. Nós vimos no governo federal como é que eram usadas essas emendas. Eu, Álvaro Oliveira, para mim, nunca vou pedir, não quero, sou contra ter emenda impositiva. Eu acho isso, para mim, um desvio, mesmo sendo legal. Às vezes é legal, mas para mim eu entendo que é imoral. Não vou usar desse artifício e não quero usar desse artifício. Mas, simples assim, eles puseram uma emenda que possivelmente é legal, mas que não estava previsto no plano plurianual, então não poderia ser votado na LOA, Rodrigo. Entendeu? E você fez outra pergunta que eu me perdi falando dos servidores. Os servidores. Também algo que não condiz com a realidade, foi até aí que o doutor Ábido foi induzido ao erro. O Ábido me disse, olha, eu entrei para votar o servidor, eu entrei para votar o aposentado. Nenhum de nós deu tempo de ler tudo que estava ali. Eu falei, eu sabia, tanto é que eu não entrei. Então, ele foi induzido ao erro nisso, mas esqueceu de que o destravamento dos servidores já havia ocorrido em conjunto com o Ciprozep. Eu vou ler aqui, fiz questão de deixar anotado aqui uma fala da nossa presidente do Ciprozep, Elaine Leão, que todo mundo sabe o quanto ela trabalha pelos servidores desse município. Então, houve esse destravamento, já prevendo a inflação desse ano, os famosos 10,4%, 2,2222, que serve tanto para o ativo quanto para o inativo, e 10,4% já prevendo a inflação desse ano, a inflação do outro ano, e se houvesse alguma coisa diferente disso, uma inflação a mais, claro que era promessa do prefeito, que seria conversar de novo com o Ciprozep e feito o que tivesse que fazer. Mas vou me permitir aqui a ler o que Elaine Leão, entre aspas, declarou. Hoje estamos vivendo um dia histórico para o servidor público. É um momento de alegria e comemoração. Descongelar o salário é muito positivo. Estamos ainda tendo descongelamento do plano de cargos e salários. Esqueceram-se de dizer que também o prefeito fez a progressão vertical e horizontal, destravando as famosas letrinhas que eles dizem, né? Porque é o plano de cargos e salário, e também aquela progressão por
Conhecimento que eu digo, fugiu a palavra aqui, é pós-graduação, mestrado, doutorado. Está sendo dado tudo dentro do limite da responsabilidade fiscal, sendo um avanço. Esses 10,4% significam a reposição inflacionária de 2023, que está em 5,79%, e de 2024 já está incluído, já que temos uma projeção de 4,5%, garantindo dessa forma reposição inflacionária 2023, 2024 e o melhor, sem exclusão de nenhuma categoria, especialmente os aposentados. Palavra da minha amiga Elaine Leão, presidente do Ciprozep, todo mundo sabe o quanto que ela trabalha e se dedica ao servidor do município. Então, com isso aqui, a gente desmistifica, como eu disse, a palavra servidor e outras coisas que foram postos lá, foi para o pano de fundo do que quiseram impor, que, na minha visão, a emenda impositiva, travamento da prefeitura, dando 0% de remanejamento e tudo mais. Entendi. E aí a questão da Bolsa Universitária também é uma coisa que não haveria hoje em condições da forma que foi colocada? Não da forma que foi posta, não. Vamos pegar também a legislação. Você pode até, por convencimento, por estar, vamos supor, no momento ideal, pensar numa Bolsa Universitária que lá atrás já houve, eu não me engano, não sei aqui se foi o TCE ou se foi o Ministério Público, houve um travamento dessas bolsas no nosso município. Fora, amigos, quem é o responsável? O município é responsável pela educação fundamental. Nós temos muito para fazer ainda pela nossa educação fundamental? Temos, então nós temos que seguir crescendo com o que nos tem primeiro de dever, para depois a gente ver o que pode ser feito por outras coisas. Por exemplo, a Bolsa Universitária, eu sou a favor da Bolsa Universitária, gente. Tanto é que houve uma indicação pela Bolsa Universitária, eu assinei essa indicação, votei essa indicação, mas tudo a seu tempo, e não como forma impositiva, que faz o que eu estou querendo que você faça. Isso é que está errado. Convencimento e diálogo é a marca desse governo. Não pode ser nada, como lá na Câmara alguns vereadores, não vai me impor nada. É o que nós pedimos também. Não queremos que nada seja imposto, mas tudo dialogado. Você não teme que, no fato, você ainda não está garantida a judicialização da LDO, pelo menos é a que indica o caminho, né, pelo que você tem previsto aí, é esse, né, de judicializar. Mas você não teme que isso cause um novo ruído e novos transtornos na Câmara, como aconteceu nos últimos anos, essa questão da judicialização, e isso acabar atrapalhando essa relação? Não tem outra forma de se resolver? Olha só, eu sou muito claro. A administração pública, inclusive o presidente da Câmara, pode rever seus atos a qualquer tempo. É o que está descrito na nossa legislação. Mas eu sou muito, como eu disse, honesto com minhas coisas. Já estive com o presidente, com tantos mais. Nós pedimos, quando nós fomos pedir a cópia do processo, que demorou a nos ser entregue, nós avisamos para qual é a finalidade. Nós não fazemos nada e procuramos não fazer nada de forma escantilhada, como disse ali, desafinada, contornando. Não, fomos ao presidente, pedimos e falamos para o que era. Então, eu acho que a gente também não pode deixar de se posicionar. Se eu entendo que algo é ilegal, tem diálogo, tem, olha, mas presidente, nós vamos judicializar, entendemos que isso não foi... É o que eu falei, eu tenho um bom trâmite com o Marquinhos, nós nos damos bem, posições diferentes, mas nós temos um bom diálogo. E eu procuro tudo que eu vou fazer, como já falei outras coisas para ele, eu falei, o pessoal tem mania de falar de forma pessoal. Ainda falei assim para ele brincando, falei, presidente, olha só, eu sou um bom adversário, então vou falar aqui com você. Tem pessoas aí que ficam falando de forma pessoal. Eu vou responder a tudo, porque eu tenho ficado muito... eu estou pacificado na Câmara, vocês já viram. Então eu procuro, eu acho que críticas são normais. O que não pode é essa crítica de forma pessoal. Isso que eu acho que é ruim na Câmara. Isso traz um desgaste para todos os vereadores, não é só para aquele que fica agindo de forma... falando com fígado, não. Porque eu acho que as pessoas vão para o plenário da Câmara, acham que aquilo ali é um palanque já eleitoral, e aí se perdem na sua conversa, vão muito mais além do que deveriam ir, falando sempre de forma pessoal. Eu passei 4 anos na legislatura passada
eu era um dos 5 vereadores da oposição, 20 subiam para falar quase que diariamente, né, nos dias de sessão, da minha família, dos meus familiares. Aquilo para mim... E aí hoje as pessoas entendem, pô, como é que você consegue ouvir isso de maneira tão tranquila? Porque eu já estou calejado, eu ouvi isso 4 anos, de 20 pessoas ali metendo o dedo. Então, é isso que incomoda. E deu no que deu. A percepção da população com a Câmara Municipal foi a pior de todos os tempos. E o meu medo é que isso ocorra de novo, as pessoas levarem discussões políticas para o lado pessoal. Não pode haver. Quer brigar, espera sair dali, briga à sua maneira. Mas não num local de trabalho que você está falando pelo bem da população. E não, né, falando coisas que não devem ser ditas, ou se quer dizer, diz de forma, diz cara a cara, olho no olho ali depois. Dentro dessa linha de pacificação ainda, muita gente que acompanha a Câmara vê muitas vezes falando porque se fala em pacificação, mas o que a gente propõe aqui, principalmente o grupo Oposição Independente, não é colocado em prática. Se cobra muito, por exemplo, das indicações que são aprovadas e não dão em nada, projetos de leis que são aprovados e não dão em nada. E aí, como é que é isso, essa relação? Porque às vezes a gente vê lá como se vocês, vereadores, aprovassem, mas sabendo que vai aprovar, mas que não vai dar em nada. Existe isso hoje, essa concepção? Não, o que eu vejo, você já falou o próprio nome. Qual o nome da matéria que está sendo feita? Indicação legislativa. Nós indicamos, e quase todas as indicações são votadas sempre por grande maioria, ou por 100% dos vereadores, que nós entendemos que aquilo é plausível, que aquilo pode ser feito, mas o tempo de fazer do governo, o entendimento, é no tempo do executivo. Quem quer executar de forma rápida, ou só os seus convencimentos de forma rápida, dispute o cargo a prefeito. Vai lá e execute, mas o convencimento do tempo de fazer e a ordem, o cronograma de fazer é do governo, gente. Ele foi eleito para isso. Todo o desgaste é dele, mas todo o bônus também é dele. Por vezes nós falamos muito lá, eu e o Juninho, de vereadores, alguns, é uma minoria, mas vereadores caroneiros, né, usam até outro nome, mas caroneiros, que querem que tudo que o governo faz, diz que eles que pediram, eles que fizeram, eles isso, isso e aquilo. Eu acho que isso é o maior transporte gratuito que tem, o melhor transporte gratuito, que é pegar carona em tudo que o governo faz. Olha, quando você indica, você mostra ao governo o que ele pode fazer, que no nosso entendimento, ou no entendimento de quem indicou, é muito bom. Mas o tempo, vou repetir, o tempo para fazer e as promessas de campanha têm que ser cumpridas, acho eu, em primeiro lugar. Bom, Rodrigo, são 7h50. Quer seguir aí mais adiante com esse bloco ou quer fazer uma pausa agora? Não, é só mesmo perguntar a última vez se Álvaro acha que essa questão da EDO pode ser aí um divisor mesmo, e aí a questão da pacificação desandar, ou se ele acha que isso passa muito acima disso, essa relação. Como que ele avalia isso? A pacificação acho que passa muito acima disso. Tanto e estou sendo honesto, o presidente nunca nos pediu, nem a mim, nem a Juninho, para não entrar com judicialização nenhuma. Ele, hora nenhuma, sentou com a gente e falou assim, não, gente, olha aqui, eu errei, ou então eu acertei, no convencimento dele. O governo já, de forma que lhe devia, como eu disse, do artigo 45 da Lei Orgânica do Município, a forma que lhe era devida, ele já fez os devidos ajustes, porque, na minha visão, vou ser sincero, deveria vetar ela toda, mas como não há precedente disso e a gente poderia criar um caos, o prefeito, com muita sabedoria, vetou só as coisas que entendeu que foi de forma irregular, como eu também entendo que foi de forma irregular. Então, o presidente nunca, Rodrigo, nos pediu assim, não, gente, vamos olhar isso aí, não vamos entrar, não. Mas eu estou deixando na mão dos advogados, construindo uma peça, e vamos devagar. Nós não temos assodamento para nada. Como você bem disse, nós não queremos atravessar nada, mas também estamos nos posicionando, porque eu acho que a gente tem que ter posição na nossa vida, né? Não podemos deixar também tudo correr a maneira deixa andar não, vamos seguir com cautela.
A gente daqui a pouco vai voltar no segundo bloco e hoje eu vou trazer uma pergunta lá do grupo que foi feita em relação ao governo, e aí a gente aproveita para falar sobre outras questões do governo. Inclusive, essa semana também foram pautas na Câmara, até de uma forma um pouco equivocada, o andamento que se deu a discussão sobre a saúde do município, né, porque nós teve um caso que ocorreu e isso acabou resultando numa discussão até desagradável, dita por vereadores, não sou eu que estou dizendo, né? O próprio Fred Machado subiu lá depois e falou, se mostrou indignado com a condução que a discussão tomou, né, em relação ao fato que tinha ocorrido. Mas ainda falando dentro dessa questão da LDO, né, a gente sabe que o prefeito vetou as coisas que foram aprovadas e que hoje, né, para derrubar um veto, o prefeito precisaria de 2/3 da Câmara, né, o que está previsto, inclusive, na LDO e na lei orgânica, a questão dos 2/3, que seriam 18 vereadores, né? Eu acho que é isso, 18, né? Para poder derrubar o veto. Não? 17? 17, estou bom de conta. 17 para poder derrubar o veto do prefeito. Fala-se nos bastidores, eu já perguntei ao líder da oposição, que é o Anderson de Matos, né, se existe isso. Ele falou que desconhece a questão, mas que considera que é inconstitucional o fato de 2/3 para derrubar o veto do prefeito, e hoje seria necessário 13 votos para derrubar. Quer dizer, na visão deles, seria constitucional só a questão de se ter 13 dos 25. Você tem conhecimento de como se existe algum tipo de movimento para tentar mudar isso? É possível mudar também essa questão dos 2/3 para derrubada de veto, e aí não ser mais 2/3, ser maioria simples? Veja bem, o vereador que você disse tem entendimento que é inconstitucional, pode até ser, mas a inconstitucionalidade tem que ser declarada, não pode ser por convencimento. Isso é inconstitucional e eu vou votar assim. Não é assim que se faz. A inconstitucionalidade é declarada e acho que a Câmara entrou com uma demanda judicial nesse sentido. Então, você vê que eles também estão se posicionando da maneira que eles entendem. Ninguém nos perguntou se ia entrar com demanda judicial. Nós não precisamos perguntar um ao outro. Então, se eles entraram com a demanda judicial lá, é porque eles entendem que é inconstitucional. Não podem, por conta própria, sair votando. Enquanto isso, está valendo o que manda não só a lei orgânica, como o regimento interno da Câmara, até que seja declarada a inconstitucionalidade. 17 votos para poder tombar o veto do prefeito. Caso isso siga conforme a Constituição Federal, caso seja declarada a inconstitucionalidade do artigo da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno, passará para 13 votos, na maioria simples, a maioria absoluta, que são 13 votos. Entendi. Mas e esse prazo para se votar esses vetos já está aí correndo, né? São de 30 dias. Né? Então, vamos dizer, o veto aconteceu, já tem aí quase 15 dias. Então, teria mais 15 dias para se resolver. Sim. Então, tem que colocar sob pena de travar a pauta ali, né? Então, tem que colocar para votar. Não pode também, porque eles entraram com uma ação tentando uma inconstitucionalidade de algum artigo, ficar com o processo parado esperando uma decisão judicial. Se demorar 2 anos, não vai ficar sem votar nada, porque não teve decisão judicial ainda. Claro que não é demorado assim, mas só para exemplificar. Entendi. E esse realinhamento com o Abdo Neme passou também por essa questão? O se temer isso, caso haja, por parte da Justiça, algum posicionamento favorável à derrubada do veto com 13 vereadores? Porque o Abdo votou lá, e essa relação, essa reconstrução passou por isso também? Ou foi só uma questão de realinhamento, de esclarecimento? Eu acho que questão de realinhamento, esclarecimento. O doutor Abdo disse a mim, ele pode até, eu acho que quem tem que dizer é ele, mas ele disse para mim que ele foi induzido ao erro. Ele entrou para votar servidor e aposentado. Quando chegou lá, votou 13 emendas. Vou repetir o que ele me disse. Não teve como ler todas as emendas, como ninguém teria como ler e entender todas as emendas. E foi induzido ao erro. Então, acho que o realinhamento do doutor Abdo é natural. Ele estava na base, continua na base do governo, e foi só colocar a conversa no lugar. Aliás, essa questão de
de votação, essa coisa da LDO, tá lembrando aqui, e depois da LOA, né? No fim do governo Rafael, teve um atraso na votação, né? Complicou também um pouco aí essa questão para o ano seguinte. Que tem Sim, porque quando você não vota a LOA tem que ser votada até, em tese, né? Começa o recesso do Legislativo. 15 de dezembro. E caso não seja votado, enquanto não votar, não tem recesso. E ficou sem votar, nós estamos entrando em janeiro e tal, então, quando não se vota, você usa a do ano passado, até que seja votado. Então, mas eu acho que a tendência é votar tudo nos prazos normais, não vejo por que, não existe justificativa para não se votar nos prazos normais. Se tudo tem que ter entendimento, as portas continuam abertas e sempre estiveram abertas ao entendimento. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o próprio nome já está dizendo, vai dar diretriz ou as diretrizes para a criação, se discute muito isso, né? Mais perfeita possível da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a previsão de arrecadação do município e de gastos tanto no executivo, legislativo, acho que nas autarquias também, municipais, vai direcionar toda a arrecadação com os seus percentuais aí para cada município, para cada setor e para cada poder, no caso legislativo e executivo. Meu caro Álvaro Oliveira, nós precisamos fazer uma pausa rápida e aí no próximo bloco a gente vira essa chave aí, deixa a Câmara sempre de stand-by aqui, mas vira a chave para o governo municipal. Seguimos ainda sobre essa questão da pacificação, a avaliação, né, para você fazer do governo Vladimir e também uma projeção às urnas de 2024. São 7h59 em Campos, então voltaremos a seguir com o líder do governo Vladimir da Câmara Municipal, Álvaro Oliveira, e com o Rodrigo Gonçalves aqui na bancada. O programa que é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E olha, tem uma dica agora, já na abertura do intervalo aqui, que é da Nauta XP, uma equipe especializada em orientar você a fazer o melhor investimento, de olho em todas as movimentações do mercado financeiro no Brasil e no mundo, para te orientar qual o melhor investimento, o mais seguro, o mais rentável, todas as dicas de profissionais que vivem realmente dedicados aí a estudar toda a movimentação financeira no Brasil e no mundo para você investir melhor o seu dinheiro. Fique ligado aí, voltamos em instantes com o Folha no Ar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. O dia foi de folga na B3 devido ao feriado da Independência, mas nos Estados Unidos os recibos de ações de empresas brasileiras foram negociados normalmente. O EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, fechou em queda na data de ontem. Esse desempenho pode sinalizar mais um dia negativo para a Bolsa Brasileira, após o Ibovespa ter caído 1,15% na sessão de quarta-feira. Os recibos da Vale, que começaram o dia em queda, apresentaram uma aceleração para baixo na tarde de ontem, devido ao recuo também do minério de ferro, que teve o seu contrato futuro negociado em território negativo no mercado chinês. Essa queda acontece em meio ao anúncio da China sobre um aumento na supervisão regulatória do mercado de minério de ferro